Bendiz o nome do Senhor. Obrigada, Senhor. Bendito seja, Jesus. Eu te honro, eu te agradeço. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Porque o Senhor não nos tem abandonado. Porque o Senhor tem nos sustentado, Jesus. Bendito seja. Eu quero sim tocar o teu coração, Jesus. Com meu louvor, com a minha gratidão. Porque, Jesus, é a maneira que eu tenho, Jesus, para agradecer, para bendizer a Ti. Por tantas maravilhas que o Senhor tem realizado na minha vida, na minha história, Deus. Obrigada, Jesus. Exaltado, engrandecido, Jesus, seja o teu santo nome. Todo louvor, toda gratidão a Ti, Jesus. Bendito seja. E quando eu levantar as minhas mãos, o meu louvor irá tocar o céu, irá tocar o teu coração. Deus, o seu coração. Deixa o teu coração se encher de gratidão a Deus. Grande és tu, Deus. Expande teu coração. Eu sinto o Senhor alargando a nossa gratidão a Ele. Há muitos o Senhor está dando visão de onde você estaria se você não tivesse encontrado o amor de Deus. Grande és tu, Senhor. Grande és tu, Senhor. São vocês? O meu prazer é agradar teu coração. Grande és tu. Grande és tu, Senhor. Grande és tu, Senhor. O meu prazer é agradar teu coração. Obrigada, Jesus. E nós vamos com o coração cheio, transbordante dessa gratidão. Eu te convido a louvar pela vida do Júnior, que vai trazer a palavra de Deus nesse momento a nós. Bendiz o nome do Senhor pela vida do Júnior, por ele estar aqui nessa tarde que se inicia. Jesus, eu te louvo, eu te bendigo, Senhor. E já te peço, usa do Júnior nessa hora, que ele seja boca como Deus, para cada um de nós. Nós pedimos a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde. A paz de Jesus. Como a Dani falou, me chamo Júnior. Faço parte do grupo de oração Atividades de Nossa Senhora, na Ceilândia. E hoje Deus, com muita misericórdia e com muito amor, me chama para estar aqui com vocês nesse encontro, que é definitivamente um encontro com o nosso Criador. E no momento de oração, irmãos, Deus movia o meu coração, assim como a Dani
já conduzia na oração, a entender a dimensão profunda que é encontrar-se com Deus. Eu não sei se você já tem a exata noção, mas você reservou esse final de semana para encontrar-se com o seu Deus. Irmãos, e quantos encontros de avivamento nós temos feito, e talvez nós digamos assim, mas eu já me encontrei com Deus, eu já passei por esse modelo querigmático, eu já conheço a dimensão que todas essas pregações alcançam, talvez até você já tenha pregado. Mas o que o Senhor quer fazer contigo neste final de semana é dar um passo mais maduro na sua fé. Então louvado seja Deus pela sua vida e pela vida desse irmão que está ao seu redor. Olha para ele aí e fala assim: irmão, que bom que você fez a melhor escolha. Que bom que você está aqui. E nesta formação, o tema que o Senhor nos propõe nesse início de tarde é o amor de Deus. E quando a gente fala de amor, irmãos, o nosso coração imediatamente é tomado por Deus, né? Porque Deus, quando adentramos esta dimensão de tocar o seu amor, é mais do que um intelecto humano. É também a nossa experiência com Ele. E quando a gente fala do amor de Deus, é preciso que a gente desvende, mas desvende aos olhos, diante das cortinas humanas, desvende aquilo que Deus nos quer mostrar. E aí eu preciso te dizer, irmãos, que tudo aquilo que a gente sabe sobre o amor é muito pequeno diante do que é o amor de Deus ainda. E aí quando eu falo do amor, eu estou falando de uma experiência de um Deus que nos ama em profusão, que nos ama de uma maneira tão profunda que nós não somos capazes de entender. E amor vem de amantíssimo. E amantíssimo é uma palavra empregada num grau que a gente chama superlativo. E esse grau superlativo quer dizer que a palavra atingiu o seu maior grau. Então o maior grau da palavra amor é amantíssimo. É assim que o dicionário vai definir o amor de Deus por nós. Entendendo isso, irmãos, é preciso que nós entendamos também que o amor de Deus ele é tão grande, tão pleno, que faz com que esse Deus dê a vida por cada um de nós. Talvez nós falemos lá quando a gente orienta os irmãos, ou dirige os irmãos na caminhada, que o amor de Deus se deu por cada um daqueles irmãos na cruz. Mas será, irmãos, que nós temos a dimensão de que esse amor também é por mim? Será que nessa nossa caminhada nós temos verdadeiramente lembrado e vivido a dimensão de que o amor de Deus é pleno por mim? Não pela Dilma, não pelo Paulo, mas pelo Júnior. Foi por mim que Deus se deu na cruz. E sabe por quê, irmãos? É preciso que a gente tenha essa dimensão. Me permitam dizer, nós temos tido experiências de Deus muito focadas no material. Deus é muito bom, Deus me ama porque Deus me deu um emprego. Deus me ama porque Deus me deu uma família. Deus me ama porque Ele tem cuidado das minhas necessidades materiais. Mas é preciso que nós entendamos primeiro que Deus nos ama, irmão, não por amizade, não por sentimentalismo, mas Deus nos ama porque Ele escolheu nos amar. Quando o mundo foi criado, quando o mundo foi feito, Deus nos fez naquele modelo, naquele momento, porque Deus era amor. E Deus sendo amor, Ele não se encerrava em si. Deus precisava de algo para que o seu amor transbordasse. E esse algo é você, irmão, que nesta tarde está aqui nesse encontro, para entender que Deus não cabia de amor em si. Assim vai nos dizer Djavan na música, né? O amor não cabe em si. E foi por conta de um amor que em si não se encerrava. Foi por conta de um amor que em si não dava conta de toda a sua dimensão e amplitude que Deus nos fez. Que Deus criou, claro, o universo.
mas que criou de uma maneira plena cada um de nós que está aqui. Então é preciso que nós entendamos que as missões que nós realizamos, que as coisas que nós construímos e tocamos, são fruto do amor de Deus. Mas antes de tudo, em plenitude, somos nós os frutos de amor que Deus tem para cada um de nós. Nós somos os próprios frutos desse amor. E aí nós temos, irmãos, 3 dimensões de amor. O amor eros, que é o amor físico. O amor filia, que é o amor que às vezes nós temos com aqueles que estão próximos, que é o amor voltado para a amizade. E o amor ágape, que é o amor que Deus tem por nós. É um amor pautado nos modelos cristãos. E é preciso dizer que quando a gente fala do amor ágape, nem sempre a gente usa o amor ágape para olhar aqueles que estão ao nosso redor. E aí eu projetei, pedi para pôr essa imagem aqui do espelho, justamente para quê? Quando você se olha no espelho, quando você se vê, e aí eu não estou te dizendo de uma visão física, mas quando você se olha no seu espelho espiritual, você consegue identificar que você é fruto do amor de Deus? A que distância, talvez, irmãos, isso tem ficado das nossas práticas? E aí é preciso que a gente entenda o seguinte: o encontro com Deus é efetivamente o meu encontro com Deus. E eu preciso então entender que talvez a dimensão aqui não seja aquela dimensão de anúncio vigoroso como nós estamos acostumados, mas também não é uma formação que nós sentamos e apenas anotamos. Mas é uma dimensão de confronto, irmão. Eu preciso estar nesse encontro com Deus, olhando para mim e para a minha relação com aquele que me ama. A minha relação com aquele que me criou. E por isso, a dimensão do espelho precisa estar presente em nós o tempo inteiro. Quem sou eu diante do meu espelho? Que tipo de amor eu tenho vivenciado com Deus? Que tipo de experiências amorosas eu tenho efetivamente tido com Deus? Ou será que o amor de Deus na minha vida tem sido apenas a fala que eu conduzo os irmãos? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos agora. Não importa o que você esteja fazendo, feche os seus olhos. Eu vou te fazer algumas perguntas. E eu quero que retoricamente você responda aí no seu interior. Como você se sente? Como eu me sinto em relação ao amor que Deus tem por mim? Eu estou convicto, eu tenho total confiança de que Deus me ama. Eu me sinto preenchido pelo amor que Deus tem por mim. O amor que Deus tem por mim é capaz de me preencher totalmente. Pode abrir os seus olhos. Irmãos, é preciso que a gente, voltando para essas 3 perguntas que são nossas, que a gente entenda, agora que a gente sabe o que é amor, que a gente entenda que o amor de Deus é original. E quando eu digo que o amor de Deus é original, eu quero te dizer, irmão, que diante de tudo que Deus fez, o amor que Ele tem por nós é um amor diferente. E aqui a gente vai falar de todas as características do amor que Deus tem por nós, para que nós em plenitude entendamos como Deus nos ama. Mas é preciso que a gente entenda que nós somos frutos de uma escolha de Deus. Deus, de uma maneira única, original, escolheu me amar. E eu quero dizer a vocês que a minha experiência com amor, e eu acho que por isso, quando eu cheguei no momento de oração, Deus foi me trazendo essa dimensão e eu me emocionei ali embaixo, lembrando que
a minha experiência com o amor de Deus, ela foi muito impactante, assim, tiveram muitas pregações na minha experiência de oração, no seminário de vida, mas a experiência do amor de Deus foi efetivamente, irmão, a que me trouxe para Deus. E me trouxe para Deus porque eu entendi que numa assembleia de 800 pessoas, fazendo um seminário à época, o amor que Deus tinha para comigo era diferente. O amor que Deus tinha para comigo me fazia especial diante de uma multidão. E às vezes, irmãos, a gente vai perdendo essa dimensão de que mesmo nessa assembleia, você com seus defeitos e qualidades, recebe um amor original, feito só para você, sob medida. E se eu entendo isso, eu paro de perguntar, porque é assim que a gente faz. Mas se Deus me ama, por que Ele me ama? Quantas vezes, irmãos, a gente fica comparando? Lá no início da minha caminhada eu era X, eu era Y, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu rezava de tal jeito, e que não é necessariamente um problema. Mas eu preciso que a gente entenda, irmãos, que as nossas dinâmicas pessoais, sociais, elas não vão condicionando o amor que Deus tem para conosco, porque o amor que Deus tem para conosco é um amor único e original. Deus sabe quem nós somos, Deus sabe dos nossos defeitos, das nossas características, dos nossos problemas, mas é assim que Deus escolhe que nós sirvamos a Ele. É assim que Deus nos escolhe para nos amar. Então, se eu entendo isso, eu vou entendendo que o amor que Deus tem para comigo não é um amor de mérito, de merecimento. Se eu entendo que não é merecimento, a acusação desaparece. E é tão importante, irmãos, a gente olhar para dentro de nós e perceber a acusação, que nós teremos um momento oportuno para falar apenas sobre isso. Mas a palavra de Deus, em Isaías 55, nem precisa abrir, ela diz bem assim: com efeito, meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e vossos caminhos não são os meus caminhos. Quem somos nós, irmãos? Quem somos nós para entendermos a Deus pela forma como a gente sente? Deus não cabe no nosso entendimento, não cabe no nosso coração, não cabe na nossa mente. Deus transborda tudo isso. Então eu não posso condicionar quem é Deus pautado apenas na minha experiência, porque a minha experiência é pequena diante de quem Deus efetivamente é. Deus, irmãos, Ele não pauta o seu amor pelas atitudes que você tem como servo. Deus não pauta o amor que Ele tem para com você porque você está acordado agora me ouvindo, nem porque você não está acordado. Deus não pauta o seu amor porque você é fiel ao núcleo ou porque você não falta a reunião de oração. Deus, Ele vai além, Ele nos ama por quem nós efetivamente somos. Porque, irmãos, eu posso dizer a você, nem nós sabemos quem nós somos. Porque muitas vezes a gente só conhece as nossas atitudes em alguns momentos, mas Deus sabe quem nós somos. E Ele ainda assim nos ama. A palavra vai nos dizer que até os montes podem mudar de lugar, porém o amor de Deus nunca vai mudar. O amor que Deus tem por você, irmão, nunca irá mudar. Você já parou para pensar nisso? Independente do que você faça, o amor de Deus por você jamais vai mudar. E aí, falando para você de uma maneira muito sincera, que certezas nós temos da nossa vida, irmãos? Nós temos certeza que amanhã estaremos vivos? Nós temos certeza que nós chegaremos em casa e encontraremos tudo do jeito que estava? Nós temos certeza se vamos casar, passar em concurso público, se nós teremos tantos filhos? Nós não temos certeza de nada. Mas nós temos certeza de que Deus nos ama de maneira única, original e que nunca deixará de nos amar. Não importa a circunstância, o amor de Deus é permanente. E quando eu digo que o amor de Deus é permanente, irmão, eu quero dizer para você que quando você olha para essa imagem, talvez você não veja. Aqui nós temos uma árvore muito forte, muito bonita e robusta, mas por debaixo dessa árvore há raízes profundas. Você só está aqui, irmão,
porque há raízes profundas te mantendo aqui. Você só está aqui porque houve um chamado. Deus te atraiu de uma maneira profunda e as suas raízes fincaram neste lugar. E aí quando eu digo nesse lugar, efetivamente eu não estou falando desse lugar físico. Eu estou falando de um lugar onde você sabe que de lá vem a sua força. E esse lugar é o amor de Deus, irmãos. O amor de Deus, ele é tão forte e tão fiel que ele nos atrai de onde nós estivermos. Ele nos traz e ele, atraindo a nossa atenção, a nossa postura, ele vai condicionando os nossos passos. E a palavra de Deus diz bem assim: pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundeza, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus manifestado em Cristo, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus, irmãos. Não importa o que você tem feito, nada pode nos separar do amor de Deus, porque o amor de Deus é fiel. O amor de Deus é fiel mesmo quando nós o rejeitamos, mesmo quando nós não acreditamos. E aí você vai me ouvir e vai dizer assim: eu nunca desacreditei do amor de Deus. Talvez lá nos nossos votos secretos nós tenhamos dito assim: por que eu estou passando por isso? Por que Deus está permitindo que eu sofra assim? E quando a gente pensa assim, irmãos, a gente está atribuindo o nosso sofrer a Deus, a gente não está entendendo que a gente é filho de um Deus que ama. Um Deus que faz tudo por nós. Um Deus que desceu do alto por cada um de nós. É claro que a dimensão do sofrimento ela terá outras respostas, que nós falaremos depois, adiante, mas é preciso que nós entendamos, irmãos, que nós, ainda que nós não aceitemos, não entendamos, ainda que nós rejeitemos, o Senhor continua nos amando. Amando de maneira pessoal, amando de maneira única, amando de maneira particularizada. Põe a mão aí no seu coração. Está batendo? Olha para as suas vestes. Olha para a roupa da pessoa que está do seu lado. É igual à sua? Mas Deus ama você e também ama ela. Mas o que nós precisamos entender é que o jeito que Deus me ama é único. Do jeito que Deus cuida de mim é um jeito pessoal. Deus conhece os nossos detalhes. Deus conhece as nossas fragilidades. Qual é o seu maior defeito? Não precisa me responder. Pensa aí em qual é a maior dificuldade em sua vida, eu digo em sua característica, em sua personalidade. Olha para dentro de si. Se você tivesse que falar da sua personalidade, qual é o seu maior defeito? Qual é o problema que as pessoas mais identificam, ou a situação pela qual mais você luta? E eu quero te dizer, irmão, que Deus conhece isso. Que Deus sabe quem você é. E mesmo olhando esse defeito que você, quantas vezes se considera indigno do amor de Deus por conta dessa característica. E Deus quer te dizer que independente disso, Ele te ama. Ele sabe disso. Deus não está te dizendo que você não precisa lutar, talvez, para ser melhor a cada dia. Mas Deus está te dizendo que nem o seu pior defeito é capaz de fazer com que Ele apague o seu amor, o amor que Ele tem por você, porque esse amor é pessoal, é único, é intransferível. Porque Deus é bom e nos ama com um amor fiel. E aí eu posso dizer assim, irmãos, hoje nós amamos, mas o nosso amor, se ele não for pautado em Deus, ele não permanece. Porque é o amor de Deus em nós que nos faz sermos fiéis. O amor, uma das características do amor de Deus é ser fiel.
Deus se mantém fiel a cada um de nós. E aí eu não estou falando, irmãos, da nossa fidelidade para com Deus, mas o contrário. Deus é fiel a nós, Deus continua nos amando, independente de quem nós sejamos. E aí a gente vai falando, e aí a impressão que nós temos é que todas essas características elas se repetem na mesma coisa. Porque o amor é único. Porque o amor que Deus tem por nós, irmão, ele perpassa as dimensões e ele é tão profundo que parece que tudo resulta no mesmo ponto. Deus nos ama de maneira única. Sabe, Sérgio, não importa quantos anos você tenha andado nesse movimento, não importa quanto tempo você tenha de caminhar, o que importa é que Deus te ama do seu jeito. Que Deus te ama independente das missões que você assumiu. Que Deus te ama apesar das suas fragilidades. E olha, irmãos, me permitam a maturidade de dizer, nós clamamos o Espírito Santo todos os dias e nós fazemos muito bem. Mas nós não podemos perder a experiência do amor de Deus. Nós não podemos perder a dimensão de que Deus nos ama para que nós não nos tornemos objetos. Para que nós não esqueçamos qual é a força que nos mantém. O Espírito é dado a nós porque Deus nos ama. E nós não podemos esquecer dessa dimensão. Deus nos escolhe, Deus nos ama, porque Deus é bom. E Ele é fiel. E aí eu não sei se você consegue ler daí, mas eu escolhi essa frase aqui que eu acho muito significativa para isso, que essa palavra vem nos propor. Nunca existiu uma pessoa como você antes. Não existe ninguém nesse mundo como você agora. E nem existirá. Veja só o respeito que a vida tem por você. Você é uma obra de arte, impossível de se repetir, incomparável, absolutamente única. Quem diz isso é Osho. Mas, pautado naquela experiência de Deus, essa frase vem confirmar isso. Nós somos uma obra de arte. Isso quer dizer que não existiu, nem vai existir ninguém igual a você. Esses defeitos que você tem te tornam especiais de um modo. Você, então, opa, que bom que eu tenho defeitos. Simples. Que bom que nós somos quem nós somos, porque é assim que Deus nos ama. Convido você a fechar os olhos mais um momento. E eu vou te fazer uma única pergunta. Pensando nas fragilidades que você tem, cada uma delas, você tem convicção de que Deus te ama, mesmo com essas características? Ou você se sente desprezível por conta delas? Você se acha digno do amor de Deus, mesmo com as suas características, ou você se sente desprezível por conta delas? A palavra de Deus vai nos dizer no livro de Tito assim: mas quando a bondade e o amor de Deus, nosso Salvador, se manifestaram, Ele salvou a nós. Mas quando a bondade e o amor de Deus, nosso Salvador, se manifestaram, Ele salvou a nós. Você foi salvo porque Deus é bom e escolheu te salvar. E essa imagem, ela nos mostra São Dimas ali, né? No pior momento, ali no momento da cruz, no momento da morte, ele se dirige a Deus. E por conta do amor de Deus, que é bondoso, ele foi salvo. Isso quer dizer que para nós, irmãos, ainda há tempo. Não é tempo de nós dizermos para nós assim: eu deveria ser melhor.
Não tem mais jeito para mim. Há um tempo de mudança cada vez que nós respiramos. O amor de Deus por nós é bom. Ele nos atraiu e nos escolheu. Agora, irmãos, volta para a perspectiva do espelho. Se emocionalmente eu não me vejo assim, as coisas não mudam. Olha para mim. Talvez seja esse o encontro mais difícil que você terá na renovação carismática. Sabe por quê, irmãos? Essa luta é sua. Quando nós estamos numa experiência de oração, os servos batalham como um exército. Quando nós estamos num seminário também. Nesse encontro de formação humana, você batalha consigo mesmo. Você vai olhando, você deve ter percebido que a dinâmica desse encontro é um pouco diferente. Porque é o meu psicológico e o meu emocional frente a um Deus com quem me relaciono. Por isso o tom, a construção, a reflexão, ela precisa ter um prisma individual. Eu vou me olhar o tempo inteiro. As palavras, as emoções, elas virão individualmente. Como eu me sinto em relação ao amor de Deus? Eu tenho me apossado desse amor bondoso? E será que eu tenho a cada dia lutado para ter contato com esse amor que Deus tem por mim? Eu tenho vivido essa dimensão incondicional do amor de Deus? Ou a minha dimensão do amor é teoria, é razão? E eu quero dizer, irmão, que se a minha experiência ela não for pautada em algo próprio, em algo particular, eu não vou avançar, talvez. Eu não vou avançar em dimensões pessoais, eu não vou avançar em dimensões emocionais, eu não vou avançar em dimensões sociais. Eu preciso entender que se eu não olho para mim e não confronto tudo aquilo que eu falo com aquilo que eu sinto, talvez as mudanças que eu precise ver não se consolidem. Na minha paróquia, o padre, de tempos em tempos, ele chama os casais para renovarem os votos matrimoniais. Sempre tem um casal. Talvez hoje o Senhor esteja nos chamando para sondar os nossos votos. Lá no seminário de vida, na experiência de oração, quando se falou do amor de Deus, eu fui impactado. E eu aceitei aquilo. Aceitei aquela verdade. Hoje o Senhor está te chamando e está pedindo para você revisitar esses momentos. Revisita aquilo que você sentiu, aquilo que te impactou com aquilo que você tem experienciado, aquilo que você tem experimentado. Você poderia dizer que a experiência que você tem com o amor de Deus é a mesma? Você ousaria dizer que Deus continua te amando e que o amor que você sente dele é o mesmo amor que te trouxe até aqui? Em todos os momentos da sua vida como um todo, você tem aceitado esse amor? Ou você tem lutado contra ele? Talvez você até diga que é radical demais. Mas sabe quando é que a gente luta contra o amor de Deus? Quando a gente põe o nosso pecado diante da capacidade de Deus nos amar. Eu sei que Deus me ama, mas eu não valho muito. Eu não sei porque que Deus me ama, eu não sei porque que Ele insiste comigo. E à medida que a gente vai refletindo assim, a gente vai negando a capacidade do amor bondoso de Deus. A gente vai se distanciando a capacidade de um amor pleno e independente. Deus não depende de mim para me amar. Deus me ama porque Deus é amor. Porque Deus escolheu, pautado na sua essência, na sua excelência, Deus escolheu me amar. E esse amor, irmão, é um amor misericordioso. E se ele é um amor misericordioso,
Eu posso dizer que quando Deus vê as minhas falhas, quando Deus vê os meus pecados, Deus, com misericórdia, estende a mão para mim, para a minha direção. Todas as vezes que vierem ao nosso coração a dimensão de que eu não mereço o amor de Deus, nós combatamos com essa visão. Eu talvez não mereça, mas o amor de Deus é misericórdia. E se o amor de Deus é misericórdia, Ele me escolhe amar assim. Pense em quem você é. Volta naquelas reflexões que nós temos feito ao longo da formação. Nas suas dificuldades, no seu perfil. Tenta imaginar agora um Deus que é misericórdia e te ama mesmo você sendo quem você é. Mesmo você sendo essa pessoa difícil. Deus é paciente. Deus suporta as suas fraquezas. E aí eu posso te dizer que o amor paciente de Deus, sendo mais essa característica, o amor paciente de Deus faz com que o Senhor tenha misericórdia e suporte os nossos limites. Você suporta os limites do irmão? Agora imagine como Deus se comporta em relação a você. Você sente que Deus suporta as suas fraquezas, as suas limitações? Ou você se sente acusado diante da vida que você tem? Quando se fala assim, vou chamar, quando alguém te proclama para você, direciona para você uma missão, você é aquela pessoa que assume porque sente o chamado de Deus? Ou você é aquela pessoa que fala bem assim, eu não sou digno, eu não mereço, eu fiz aquilo, eu pequei de tal forma? Você fica criando barreiras para o chamado de Deus, criando empecilhos para que a graça de Deus, para que o amor se consolide em você, ou você assume que Deus é capaz de amar e Ele te chama assim. São respostas individuais, são respostas pessoais que a gente precisa achar dentro de nós. Mas é preciso que entendamos que o amor de Deus é absoluto e eterno. Ele supera tudo. Quem tem convicção de que é pecador, levanta a mão. Pode abaixar. Quem tem convicção de que pode ser melhor, levanta a mão. Pode abaixar essa mão. Agora saiba que o amor absoluto de Deus escolheu você desse jeito. Que o amor absoluto de Deus escolheu que você viesse aqui para voltar a te dizer, depois de tantos anos de caminhada, que é assim que Ele te escolheu. Que é assim que Ele te chamou. Que a misericórdia dEle desce à terra neste sábado para encontrar-se contigo. É assim que Deus quer contar com você e contar comigo, porque o amor de Deus não deixa brechas. É um amor absoluto. Por fim, irmãos, o amor de Deus é suficiente. E quando eu digo isso, eu estou falando para servos. Tirando toda a dimensão secular que talvez nós já tenhamos passado dessas renúncias do mundo, as primeiras renúncias. O amor de Deus é suficiente. Nós não precisamos da aprovação daqueles que estão perto. Nós não precisamos da aprovação do coordenador, dos irmãos do núcleo. Irmãos, entendam. Eu não estou dizendo que não é bom andar em unidade, não tem nada a ver com isso. Eu estou dizendo que muitas vezes nós servimos e as nossas carências nos ficam fazendo andar atrás da aprovação do irmão. Irmão, como é que eu preguei? Só que a gente não quer uma avaliação, a gente quer aprovação. Irmão, como é que está a minha voz? E eu não quero uma avaliação, eu quero ser elogiado. O amor de Deus é suficiente, irmãos. O amor que Deus tem para conosco, pessoalmente, é capaz de tocar toda a nossa essência. E aí eu estou falando evidentemente para servos, e aí eu coloquei uma dimensão religiosa dentro do nosso movimento. Mas o amor de Deus é capaz
de sanar todas as brechas emocionais que nós temos. A carência do esposo em algum momento, a carência de uma fala do filho em outro momento, a carência talvez da aprovação ou do reconhecimento daqueles que conosco vivem. O amor de Deus, quando está plenificado em nós, é o suficiente. Eu posso dizer da minha experiência nesse encontro. Quando eu fiz esse encontro com Deus, eu estava muito ferido emocionalmente, né? Só que eu não tinha essa noção. E esses 3 encontros, irmãos, eles foram assim, libertadores. E eu não digo libertador no sentido talvez mais comum, mais usual que a gente usa no nosso movimento. Mas emocionalmente eu não tinha me percebido quantas feridas emocionais eu tinha até com os irmãos da caminhada. Eu posso dizer a vocês que esse encontro, ele me restaurou, porque eu pude olhar para mim e ver que eu não posso ignorar a minha dimensão emocional, pessoal. Nós somos um ser completo, um ser holístico. Nós não podemos pensar apenas na dimensão emocional e física. Espiritual, emocional, físico, psicológico. Todas as nossas dimensões precisam estar em equilíbrio. E é preciso que nós entendamos que se Deus nos ama, nós caminhamos melhor. E aí, irmãos, quando eu tomei consciência nesse encontro, eu lembro até que uma irmã falou bem assim: como é que você está se sentindo? E eu respondi para ela bem assim: eu entendi que Deus me ama. Ela falou: não precisa mais nada. Eu havia entendido e ela também. É preciso que nós entendamos que se Deus nos ama, nós temos tudo o que nós precisamos. O amor de Deus. O amor de Deus nos faz caminhar mais maduros. Eu convido